Vamos falar sobre algumas mentirinhas que estão sendo ditas na rede social e a gente precisa combater elas com a Bíblia? Primeiro, nós vamos ver um vídeo e depois a gente volta para conversar. Você sabe que nós temos na igreja uma crença de que a Bíblia é inerrante. Fala mais sobre isso. Nós temos uma crença na igreja de que a Bíblia é inerrante. As pessoas que vivem dentro de igreja, cresceram na igreja, elas carregam isso dentro do seu inconsciente, ainda que elas não tenham falado isso nunca, elas ouviram isso tantas vezes. Né? A Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a Bíblia não é inerrante. Tem erros na Bíblia, entendeu? O livro. E a Bíblia é a palavra livro, inspirada por Deus, mas foi liberada por homens. A Bíblia não é um livro sobre Deus, mas é um livro sobre você na Terra. Nós não podemos normalizar esse tipo de fala. A Bíblia, ela é inerrante sim. E eu posso provar na própria palavra de que ela é inerrante, gente. Paulo, primeiro, fala lá em Romanos 1,16, eu quero ler aqui para vocês. Fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo está dizendo aqui que ele não se envergonha de ser cristão. Ele não se envergonha do evangelho. Ele não se envergonha de servir a Deus. Então nós, enquanto crentes, precisamos falar sobre isso. Porque está errado um pastor dizer que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia fala sobre nós. Não. A Bíblia aponta para Cristo, aponta para a salvação. Os evangelhos apontam para a salvação, para o Deus vivo que desceu dos céus, se esvaziou da sua glória e veio ter conosco para poder nos dar vida e vida em abundância. Nós não podemos acreditar nesse tipo de fala. A Bíblia é sim inerrante. É comprovado. Eruditos estudaram a Bíblia e colocaram ela no cânon. O fato de nós crentes acreditarmos que a Bíblia é inerrante é pelo simples fato dela não conter a palavra de Deus, mas ela ser a palavra de Deus. Foi realizado um estudo, tá, muito aprofundado, com vários eruditos da palavra, testando a viabilidade da palavra. Isso mesmo. A palavra de Deus, ela foi estudada geograficamente, historicamente, ela foi sendo comprovada na sua veracidade para ser colocado como livro sagrado. Então nós não podemos hoje chegar e acreditar em qualquer pastor dizendo que a Bíblia não é inerrante, porque ela é inerrante, ela é infalível e ela não se contradiz. Se a sua igreja não acredita que a Bíblia é infalível, que não acredita que a Bíblia é inerrante, está na hora de você sair dela. Parar desse modismo. Deixa eu explicar uma coisa, avivamento não é barulho. Avivamento não é falácia, não é moda, não é paleta de cores. Isso são coisas que a modernidade trouxe e eu não vou nem entrar nessa seara. São coisas que a modernidade trouxe que não tem relevância nenhuma para a salvação do outro. Não tem relevância nenhuma, porque o que salva é a palavra. E a palavra ela não precisa de adendos, ela não precisa de acréscimos para acontecer. A palavra ela já aconteceu em Cristo Jesus. Ele era o verbo. E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então eu não preciso fazer balada na minha igreja, eu não preciso fazer paleta de cores, eu não preciso ficar gritando, entendeu? Eu não preciso ficar fazendo barulho para atrair pessoas, porque o que atrai pessoas é Cristo. Aliás, o que atrai pessoas e fazem as permanecer é Cristo. Voltando para a Bíblia ser errante, como disse esse pastor. Amado, vai te converter, querido. A Bíblia, ela é inerrante, ela é pronta para exortar, ela é pronta para o ensino. Ela aponta para Cristo, ela não aponta para nós. A Bíblia não é sobre nós, não é sobre as nossas emoções, não é sobre quem somos, apesar de alguns exemplos na Bíblia serem justamente isso. Mas a Bíblia, ela aponta para Cristo, ela aponta para a salvação do homem. Ela mostra a nossa incapacidade como homem e a capacidade de Cristo em perdoar os nossos pecados. Nós precisamos de uma vez por todas entender que o evangelho não é romântico. O evangelho ele é uma renúncia de qualquer que seja a tua vontade. Não importa se você está nas minorias. Não importa. O que importa é que nós precisamos renunciar às nossas vontades para seguirmos firme com Deus. A Bíblia fala que nós precisamos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. O que é a nossa cruz? A nossa cruz significa sacrifício, significa dor, significa renúncia. Nós não podemos de maneira nenhuma entender que o evangelho é só flores. Jesus fala, não pensa que vim trazer paz, vim trazer guerra. É sobre esse tipo de guerra que nós estamos falando. A primeira guerra e o primeiro inimigo que nós temos que destruir é nós mesmos. Eu queria indicar duas sistemáticas aqui para vocês lerem. Eu tenho essa que é mais antiga, tá? Teologia Sistemática Pentecostal. Tem vários autores aqui. Tem Cláudio Arnold de Andrade, para quem conhece, tá? Tem Severino Pedro da Silva, Wagner Gart, Antônio Gilberto. Essa foi minha primeira sistemática. No meu primeiro ano de teologia, nós estudamos sobre isso. O que é essa sistemática? A Bíblia ela é separada em doutrinas. Então, nós temos a doutrina bíblica, a doutrina do homem, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Jesus. Nós temos separadas essas doutrinas. Então, esse livro é muito bom, tá? Tem bibliologia, tem a comprovação de que a Bíblia é inspirada por Deus. Lembrando que os livros que não foram inspirados por Deus, eles não entraram na Bíblia.
Tá? Por quê? Porque a Bíblia ela foi estudada geograficamente, ela foi estudada historicamente, ela foi estudada ponto com ponto e ela entrou no cânon, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, tá? Então nós precisamos entender que a Bíblia ela é composta também de simbologias. Tem livros que são poéticos, tem livros que são históricos, tem livros que são proféticos. A Bíblia ela é dividida em várias figuras de linguagem, mas as doutrinas elas são inerrantes, as doutrinas elas são para ser seguidas. Tenho essa daqui que é do Meyer Pearman, tá? O bom dessa sistemática aqui, gente, é que atrás dela tem questionário. Então, assim, você estuda a bibliologia e vai lá no final da folha e responde o que você aprendeu. Nós temos na Bíblia gêneros literários, né? Que são os gêneros sapiensais e poéticos, históricos. São as cartas paulinas, que são as cartas de Paulo à igreja. Tem os livros proféticos, que são os livros de Apocalipse, Daniel. São os livros que apontam para uma vinda do Cordeiro. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, gente, é o seguinte: a Bíblia ela é inerrante, ela não se contradiz, ela tem os seus gêneros literários, claro que tem, para quem estuda português entende muito sobre isso, mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, que se na tua igreja o teu pastor tá falando para você que a tua Bíblia tem erros, contém erros, ou que ela precisa ser atualizada, foge dessa igreja, porque ela é só barulho. Se eu estou numa igreja que precisa tatuar a palavra para que eu lembre de estar no evangelho, de fazer o evangelho, de fazer o id, eu saio fora, meu. Essa questão de paleta de cores, essa questão de, vamos pregar, tem que todo mundo pregar de bege, azul, cinza, vermelho, abacate, isso pra mim é completamente irrelevante. Contanto que se vistam com modéstia, isso pra mim é irrelevante. Mas você parar um culto pra tatuar o corpo, isso caracteriza até seita, tá, gente? O diabo ele veio pra enganar muitos. E o homem tá fazendo mestre pra si mesmo. O evangelho é poder de Deus. E é dolorido para quem estuda a palavra, para quem busca das coisas de Deus, ver que o mundo está se perdendo em modismo. E se você parar para pensar, essas igrejas estão lotadas. Lotadas de jovens que sequer se debruçam na palavra e estudam a palavra para entender quem verdadeiramente é Cristo e o que verdadeiramente Cristo quer dela. Jesus Cristo. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele habitou num corpo imundo para nos dar vida e vida em abundância. E sabe o que a gente está fazendo? Se preocupando com paleta de cores. Adolescentes E eu preocupada com congressos, e eu preocupada com coisas grandes. Não, mas angaria pessoas novas, desculpa. Dependendo do congresso, eu não angaria nada, não. Entendam que Jesus ele é para todos, mas o sistema não. O sistema é para alguns. Cuidado para que você não esteja numa igreja exclusivista, que simplesmente jogam fora quem realmente precisa de apoio. Eu vou terminar aqui porque o vídeo já é muito grande e, infelizmente, é isso que eu tenho para dizer. Deus abençoe.